Pessoal, vocês devem ter percebido que hoje o YouTube deixou a gente um pouco na mão, né? Por exemplo, o vídeo que sairia 9 horas foi gravado no horário. Só foi sair, já era 1h30. O vídeo do meio-dia foi sair 2h30, quase 3 horas da tarde. Enfim, né? Essa bagunça toda que se tornou o YouTube aqui. Mas o importante é que a gente está tentando contornar a situação nesse dia que foi meio complicado. Então, hoje realmente, né? Até a Rádio Brado publicou, não deu para fazer live. Quem faz live e publica vídeo não conseguiu. O YouTube enfrentou uma instabilidade, vamos dizer assim, em transmissões na manhã desta terça-feira. Mas parece que está tudo regularizado agora, está tudo tranquilo. Não é à toa que você está assistindo o nosso conteúdo aí. Hoje a gente tem muita coisa para falar. Tem uma palavra que ultimamente vocês estão gostando muito dela, né? Impeachment. E aí, quando eu falo, estão pedindo impeachment, você logo deve pensar em Alexandre de Moraes ou Lula, né? É uma dessas duas figuras. E é verdade, dessa vez é uma das duas figuras. Eu vou mostrar para vocês o que motivou mais um pedido de impeachment contra uma figura aí que, vamos dizer que a direita não gosta muito. Outro ponto que a gente precisa falar: se rolar um impeachment, o Lula tá lascado. O PDT, depois dessa crise do INSS, pulou do barco, abandonou de vez o governo Lula, já falou que não vai estar com o Lula lá em 2026. E aí, algo pior aconteceu. Adivinha quem declarou apoio ao PL do Bolsonaro? É, o Ciro Gomes. Essa é de rachar, né? Ou seja, no final, ninguém não quer nem chegar perto do Lula. Vai ser pior do que leproso, né? Na época na época antiga lá, o povo passava longe porque tinha medo. E o governo Lula tá dessa forma, todo mundo tá querendo passar longe. Outro ponto também que a gente vai falar, ainda nesse editorial, é sobre uma manifestação do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes está muito magoado, está muito chateado. Eu vou explicar para vocês qual o motivo dessa mágoa do ministro Alexandre de Moraes. Quem sabe você até possa consolar o ministro, né? Eu vou falar para vocês qual é o motivo dessa mágoa dele e de um presentão que o Donald Trump está oferecendo aí para um determinado grupo de pessoas. Tudo isso é pauta do nosso editorial de hoje. Só posso te agradecer por estar aqui com a gente, apesar da instabilidade, e bora começar com as matérias. Não esquece de se inscrever, tá? Bora bater nossa meta, 2 milhões de seguidores, fechou? Vamos lá, pessoal. É o seguinte, o governo Lula tá indo de mal a pior. Esse escândalo do INSS que acabou de explodir, e agora, de cara, com o escândalo do INSS, pula pro escândalo do consignado, vai cair como uma verdadeira bomba no colo do Lula. O reflexo, né, o impacto de tudo isso é literalmente gigantesco. O que a gente começa a perceber? A gente começa a perceber que todos os partidos estão vendo, né, aquele ar podre com cheiro de enxofre dos primeiros mandatos do Lula, né, do Petrolão, do Mensalão, surgirem agora com o aposentão. Ou seja, a coisa está ficando ruim e todo mundo está pulando fora. Olha só, Câmara. O PDT abandona a base de Lula após Lupe ser tirado da Previdência. O PDT anunciou nesta terça-feira que deixa a base de apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Câmara, após a demissão do ministro da Previdência, Carlos Lupe. Só que esse lance aqui é emblemático, porque eles estão pulando fora do governo Lula, União Brasil já está pulando fora, Progressista já está pulando fora, mas o PDT é que está embrenhado e afundado até o núcleo nesse escândalo de corrupção. E olha só, como diz o Ciro Gomes, né? Veja bem, companheiro, tem mais um que está entrando nessa história, o Ciro Gomes. O Ciro Gomes acaba de declarar aqui, né, apoio ao Bolsonaro. Olha só, numa matéria que diz o seguinte, revista Ceará. Em reviravolta na política cearense, o ex-governador Ciro Gomes, que é do PDT, aparece de surpresa na Assembleia do Ceará, na Assembleia Legislativa, para anunciar apoio à candidatura do deputado Alcides Fernandes, do PL do Bolsonaro, ao Senado Federal. O Ciro defende que o PDT saia da base governista
no âmbito nacional para integrar uma frente de oposição ao PT. Para esquentar ainda mais o cenário de 2026, o ex-prefeito Roberto Cláudio anunciou sua pré-candidatura a governador. Ou seja, ao que tudo indica, com esse apoio ao Senado, a um líder aqui, né, a um candidato do PL, tudo mostra que o Ciro Gomes vai estar na base do Bolsonaro, né? Bolsonaro se candidato, pode ter o apoio do Ciro, mas o candidato que será apoiado pelo Bolsonaro, se o Bolsonaro não consegue reeleição, será o candidato que o Ciro Gomes vai apoiar também. Mas não se engane aqui, nem Lula teceu um A sobre o Carlos Lupe e nem Ciro Gomes teceu um A sobre o escândalo dos aposentados. Ele que é muito bom para apontar o dedo dos escândalos do Lula e do PT, e faz com razão, apoio ele quando ele faz isso. Agora, nesse escândalo do PDT aqui, porque o PDT é que colocou o ministro da Previdência, ele, ó, caladinho. Né? Então, não vamos pensar que ninguém é santo aqui não. Né? Mas, enfim, o escândalo do INSS, ou melhor, o escândalo do aposentão, que engloba aí tanto as fraudes consignadas quanto o INSS, estão rendendo os maus frutos para o Lula. Fraude do INSS. Deputado protocola novo pedido de impeachment de Lula. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é alvo de mais um pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. A nova solicitação, baseada no recente escândalo bilionário do INSS, foi protocolada pelo deputado Evair de Mello, que é do Progressistas do Espírito Santo. Progressistas, partido esse, que ainda está na base do Lula, é o partido do Lira, se juntou com a União e já falou: tchau, Lula, tô saindo fora, não quero mais papo com você. Paulo Capelli também tratou desse assunto, do impeachment do Lula. Oposição fala em impeachment de Lula após escândalo do INSS. Né? Então a oposição também já está pressionando, agora não só o Evair, que fez o protocolo, a oposição começa um movimento, né, pelo impeachment do Lula. Parlamentares que fazem oposição ao Lula discutem se devem colher assinaturas para protocolar um pedido de impeachment, um super pedido, né? A iniciativa ocorre após a revelação das fraudes bilionárias do INSS, que lesaram aposentados e pensionistas, e culminaram com a demissão de Carlos Lupe, que é do PDT, do Ministério da Previdência. Aí é que entra um problema maior ainda. Aí é que entra uma complicação maior ainda, né? Porque o governo Lula, ele já teve um problema ao deixar todo esse escândalo aumentar significativamente. A gente tem que ser muito sincero com vocês, não é um problema que nasceu com o governo Lula. Vamos lá. O que a gente atribui aqui a responsabilidade? As fraudes do INSS são responsabilidades do governo Lula? Não. São responsabilidade do governo Bolsonaro? Não. As fraudes do INSS é coisa que já acontece há muito tempo. Bolsonaro tentou conter com a medida provisória, o Congresso derrubou, só que foi justamente no governo Lula que o negócio aumentou em 65%. Então, uma atribuição ao governo Lula aqui é o aumento significativo, absurdo e estrondoso dessas fraudes. Ou seja, mesmo o ministro do Lula tendo sido notificado do aumento das fraudes, não ter solucionado o problema, deixou aumentar e não fez nada. Então, o governo Lula, ao invés de tentar dar resposta, não deu resposta nenhuma. E aí é onde entra o pior. O Lula, em vez de fazer críticas ao ministro, criticar publicamente, falar sobre o assunto, nem abriu a boca para falar sobre o assunto, a não ser num pronunciamento mequetrefe que ele fez na TV no Dia dos Trabalhadores, para não passar tanta vergonha. Então, a grande realidade é que o Lula, né, vai jogar para você pagar a conta. Vai passar pano para os sindicatos, que são aliados dele, vai passar pano para o PDT, tentando ainda ter o PDT na base, que é aliado dele, e quem vai pagar o pato, quem vai levar o grosso, é você que me assiste e eu que estou falando aqui. Mas isso não exime do tamanho do presente que ele deu para a oposição, bater em cima do Lula, inclusive pedir impeachment. E aí, se a oposição souber trabalhar em cima disso aqui, de um trabalho de um pedido de impeachment, e aí, você lembra que o pedido de impeachment da Dilma saiu com não é pelos 20 centavos? Pois é, o pedido de impeachment do Lula aqui pode ser, não é só pelos aposentados, é pela corrupção toda
que já começa a ser escancarada, tá bom? Vamos lá, pessoal. Um assunto que está dando o que falar é a questão de imigração, dos imigrantes que estão lá nos Estados Unidos, né? Ilegais. O que acontece? A esquerda acabou de tomar um toco porque ela defendia o discurso de imigração, defendendo os imigrantes, eles vinham, davam o direito dessas pessoas votarem e tal, então ela se beneficiava com isso. O que está rolando? Estão começando a entender que não é bem assim. Portugal acaba de aprovar agora uma política de retirada de imigrantes ilegais, deu um sinal de alerta e falou, ó, todos os imigrantes ilegais saiam, senão nós vamos fazer exatamente como o Trump. Opa, é o Trump revolucionando já a Europa e não só a América. E lá nos Estados Unidos, depois vocês vêm falar que o Trump é muito ruim. Os imigrantes que estão ilegais e que não buscaram solucionar o seu problema estão cometendo irregularidades, estão ilegais. Acabaram, né, de receber uma proposta do governo dos Estados Unidos. O Donald Trump ofereceu passagem aérea de graça e mais 5 mil reais, mais de 5 mil, 5.700 e pouco, para imigrantes regulares que se deportarem dos Estados Unidos. Ou seja, você é brasileiro, tá lá, tá ilegal. O governo Trump tá falando, olha, se a polícia te pegar, nós vamos te pegar. Se você for confundido com algum membro de gangue, vai lá para Guantánamo, vai lá para Alcatraz, vai lá pro que eles estão querendo reabrir Alcatraz, tá? Vai lá para El Salvador, lá pro Bukele. Então, evite esse risco. Procure o departamento, o DEA, procure o departamento aqui, fala com o departamento, nós vamos te dar $1.000 e a passagem de ida. E aí é por pessoa. Então, são 5 imigrantes da família, né? Que dá 5 mil reais. Você tem 5 pessoas, você volta com 25 mil no bolso e com a passagem de graça. É o que o governo está oferecendo, segundo esta matéria do Jornal o Globo. Tá? Segundo essa matéria do Jornal o Globo. E aí, é para que os imigrantes saiam. Tá, não saiu. O governo Trump parte para cima, né? E aí, cara, vão falar o quê? Estão irregulares, né? Estão irregulares. A gente se solidariza. A gente sabe que essas pessoas estão para lá é porque estão fugindo desse caos que é o Brasil. Mas a gente tem que entender que os americanos têm que defender o terreno deles. Assim como nós aqui brasileiros também não podemos aceitar imigração ilegal e indiscriminada. Tá certo, né? Ou seja, quer migrar, tem que fazer o procedimento normal. Eu tenho uma agência de imigração, vocês sabem. Tem que fazer o procedimento tudo normal. Tem que ir com documentação, mandar, passar por entrevista no outro país, para chegar lá tudo certinho. Assim você não tem risco. Assim você não tem problema. Bom, vamos lá, pessoal. Ó, vamos falar do Alexandre de Moraes, matéria do Metrópolis. O Alexandre de Moraes se diz, como é que eu posso falar? Magoado. Magoado por quê? Porque o Luiz Fux, quando ele fala, ninguém fala que ele é suspeito. Agora, o Alexandre de Moraes, quando ele se manifesta, teve mais de 800 pedidos dizendo que ele é suspeito. Só porque ele odeia o Bolsonaro, só porque ele é vítima no processo, aí eles pedem que ele é suspeito. Nem justifica esse pedido, né? Pois é. Mas olha só esse trecho aqui. É impressionante como eles levam de tom jocoso, né? Julgamento de coisas tão sérias quanto isso aqui, né? Tem muito a ver com a vida das pessoas. Dá uma olhada. Quase com sim. poesia. Que bom. Ministro Alexandre, com a palavra. Presidente, duas considerações. Primeiro, presidente, Vossa Excelência sabe que eu fico extremamente magoado, porque quando surge, por exemplo, o nome do ministro Fux, ninguém pede a suspeição dele. Quando surge o meu nome, são 868 pedidos de suspeição. Então, na verdade, é suspeito é quem está pedindo uma suspeição. É impressionante. O segundo ponto, ministro Flávio, o Marcelo Bonavetti, ele foi segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha de 2018. Ele está na Polícia Federal desde 2005, foi segurança, e a partir do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele assumiu o Centro de Inteligência Nacional da BIM. Excelência. Então, suspeito é quem tá pedindo minha suspeição. Eu achei esquisito isso, tá? Eu achei esquisito. Como advogado, eu falo que uma fala dessa, o processo é esquisito, mas acompanhe. Pela ordem,
o Marcelo e esse advogado jamais arguiu a suspeição de Vossa Excelência. Então, ao invés de 637 vezes, 636 vezes, agradeço, doutor. Agradeço, doutor Hassan Majid de Castro Souque. Na verdade, o que o ministro quis dizer é o seguinte: já que houve também uma citação indiferente, mas houve, no processo, que eu também poderia ser suspeito para julgar porque fui mencionado. Sim. Mas era tão indiferente, tão supérfluo, tão risível isso que ninguém... Não sobraria nenhum ministro para julgar, né? Também acho que não sobraria quase que nenhum ministro para poder julgar aqui sobre isso aqui com relação à imparcialidade, né? Vocês concordam comigo ou não? Coloquem no comentário aí. Mas assim, se alguém tiver interessado em sei lá, tentar consolar o ministro, ir lá, fique à vontade, tá? Não acredito muito que vai ter muita gente querendo fazer isso. Vamos lá, pessoal. Importante isso aqui, ó. Delegação da Casa Branca se reúne com a oposição no primeiro dia já no Brasil. Então, foi com a oposição que a delegação do governo Trump já veio aqui. E aqui eu vou fazer uma revelação gravíssima para vocês sobre esse caso aqui, que é atinente ao Eduardo Bolsonaro. Delegação da Casa Branca se reúne com a oposição no primeiro dia no Brasil. Representantes do Departamento de Estado discutiram segurança pública e terrorismo com o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Paulo Bilinski. O crime organizado brasileiro está atuando no mundo inteiro. Precisamos da ajuda dos Estados Unidos para impedir o avanço desses grupos terroristas. Ué, mas não é para tratar do Moraes, Sandro? Olha, faz muito bem, tanto o Paulo Bilinski quanto o Flávio Bolsonaro, não abrir que está falando sobre esse assunto. Né? O Sóstenes falou que o partido vai tratar desse assunto de sanções a Moraes. Só que aqui no Brasil, vocês têm que entender que há amplos e irrestritos, né, e imparáveis poderes do Supremo Tribunal Federal, que podem tudo aqui no Brasil hoje em dia. Podem tudo. Eles são os donos e intérpretes da Constituição, mesmo que não tenha algo escrito na Constituição, para eles tem. Como é o caso do foro, que é o próprio Supremo que define onde é o foro para onde ele quiser agora. Que é absurdo, né? Mas o que eu vejo aqui? O foco do governo Donald Trump sancionar Alexandre de Moraes. A gente sabe disso. Elon Musk, tá lá a Maria Elvira Salazar, né? Muita gente que está de olho, né, no Alexandre de Moraes. E a gente sabe desse nítido, assim como é com o Milei, esse racha que tem entre direita e esquerda. E hoje o Alexandre de Moraes é visto como uma figura não do judiciário, mas como uma figura política da esquerda. Há, inequivocamente, um atrito. Agora, eu assisto canais de direita e de esquerda. Eu nunca menti isso para vocês, até porque eu preciso entender quais são as estratégias, né? Tudo que eles estão falando, argumentando. Hoje eu estava assistindo um influenciador, tá? Um advogado de esquerda, um cara bem influente, né? Tem um portal muito grande do Congresso. E ele falou o seguinte, que o Eduardo Bolsonaro pode ser enquadrado pelo governo e pelo Supremo Tribunal Federal como um traidor. Que em tempos de paz não existe a pena de morte. Mas que se houver uma escalada, e nessa escalada acabar acontecendo um atrito entre Estados Unidos e Brasil, e o Eduardo Bolsonaro vem aqui, ele poderia responder, né, claramente por crime de traição à pátria, né? E aí ele poderia ser condenado à pena de morte. Cara, eu não duvido de nada. Eu não duvido do Brasil entrar em atrito com os Estados Unidos, não duvido de mais nada, tá? Não duvido de mais nada. Mas é preocupante esse tipo de fala, é preocupante esse tipo de argumento vindo da galera, né, da esquerda, da left people, tá? Do que a gente chama lá do eixo do mal, né? Quer dizer, a galera do amor. Desculpa aí, me equivoquei. Mas vamos lá. Teve um momento, né, que chamou atenção. Por quê? Porque eu mesmo noticiei uma matéria da Veja, onde ela diz que o ministro Luiz Fux, o advogado Felipe Martins, diz que o Luiz Fux, o intuito dele, o objetivo dele é reestabelecer credibilidade para o Supremo Tribunal Federal, ou seja, fazer o óbvio e o necessário, cumprir as leis e não ficar
julgando com a bile, julgando com raiva política opositores políticos. Matéria da Veja, não foi eu que falei. Eu repercuti a matéria da Veja e falei que eu concordo. É assim que o Supremo tem que ser. Só que aí saiu um trecho aqui de uma fala dele que foi meio desmotivador para os apoiadores do Bolsonaro. Dá uma olhada. Eu pedi a palavra porque nessa parte eu divergi. E a respeito da divergência, eu gostaria de esclarecer, porque andei lendo algumas coisas completamente dissonantes da realidade. Eu e o ministro Alexandre temos uma amizade anterior à entrada dele no Supremo Tribunal Federal. Eu respeito muitíssimo o trabalho do ministro Alexandre de Moraes, que foi minucioso, um trabalho extremamente robusto, um trabalho que demorou muito tempo, sem prejuízo das suas outras funções. Então, só esclarecer que eu sou magistrado, como o ministro Alexandre é magistrado, como outros são magistrados. Então, que exatamente em razão da nossa amizade, em razão da nossa convivência de há muito, eu respeito as posições do ministro Alexandre de Moraes, como também tenho certeza que ele respeita as minhas posições divergentes. E, na verdade, o que há aqui não é discórdia, o que há aqui é dissenso. Então, se alguma coluna apurou, que eu estou aqui para fazer alguma frente ao ministro Alexandre de Moraes, apurou muito mal. Mas eu... Pois é, foi matéria, né, falando que o Fux estava lá para fazer uma frente contra o Alexandre de Moraes e que ele não vai fazer isso. Só não concorda com o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes. De certa forma, até uma certa defesa do Moraes, porque a própria Michelle disse, olha, o único juiz de carreira ali é o Fux. É o juiz de carreira, o resto é tudo advogado indicado, né? Foi até o que a Michelle Bolsonaro falou. E aí, o Fux faz uma espécie de uma defesa do Alexandre de Moraes, dizendo, não, ele é magistrado tanto quanto eu, tá aqui, somos amigos, nós não concordamos, mas não somos inimigos. Achei prudente, né, a fala do Luiz Fux, mas talvez tentando mitigar uma polarização, mas agora já é tarde demais, segundo a minha visão. Eu acredito que essa polarização é inequívoca, né, e agora ela vai continuar, né, existindo aí essa polarização. Outro ponto que a gente precisa falar, ainda nesse editorial, para a gente encerrar aqui, já deu 22 minutos de editorial, né? Olha, a Gleisi Hoffmann, o governo Lula, ficou 2 anos fazendo críticas ao Campos Neto, que era o presidente do Banco Central, dizendo que a taxa de juros só aumentava porque o canalha do Bolsonaro, o Bozo, o genocida, o taxista, o faxista, aquele cara lá, né? Que o Lula odeia ele, né? Pensa nele o tempo inteirinho. Vocês sabem disso. Fala do Bolsonaro o tempo inteiro. Tudo na boca do Lula é o Bozo, não é? Pois é. Agora tem um problema, tem uma questão. Agora, o presidente é o indicado pelo Lula. E sabe o que eles anunciaram agora? Aumento da taxa de juros de novo. Só que a galera da Left People, ninguém vai reclamar disso. Fato. O Central deve elevar novamente a taxa básica de juros, a Selic, nesta semana. Reportagem de Fabrício Naitsky. O que já estava alto deve ficar ainda maior. O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, deve oficializar um novo aumento na taxa básica de juros, a Selic, nesta semana. A reunião foi marcada para os dias 6 e 7 de maio, e a expectativa do mercado é de que o índice tenha alta de 0,5 ponto percentual, passando de 14,25% para 14,75% ao ano. Se confirmado, o patamar da taxa será o maior desde 2006. Na ocasião, a Selic também foi cotada a 14,75%, entre 20 de julho e 30 de agosto daquele ano. Para o economista Alex André, a perspectiva é de que a alta da Selic possa contribuir para controlar os aumentos dos preços gerados pela inflação. Grande parte do mercado, como eu disse, aposta no 0,5, um tom, como o mercado diz, mais... Olha, a verdade é que o aumento dos preços não é inflação. Eu tenho um ranço deles jogarem a culpa num terceiro. Quem que é o terceiro? É a inflação.
O aumento dos preços é incompetência do governo, é o aumento dos custos do governo e é óbvio, né? A gente sabe que há nitidamente, né, um papel do governo em criar mais moeda onde ele enfraquece a moeda em circulação. Então é fato. Então, chamar a inflação de inflação, quem que é essa tal de inflação que sai de algum lugar das catacumbas do inferno e vem cá subir o preço do meu pãozinho, do meu arroz? Deixa eu contar para vocês. Inflação é igual incompetência de governo. Ponto. Salvo exceções de regra, né? Então, por exemplo, quando estoura uma pandemia, uma guerra, a escassez do mercado, por exemplo, uma tragédia natural, como a do Rio Grande do Sul, aí eu me calo. Agora, fora disso, é incompetência mesmo, tá? Incompetência do governo, que geralmente vem da esquerda. E aí, agora, quero ver eles jogarem a culpa no bolso, né? Porque o presidente é indicado e o Lula, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. É sempre um prazer estar aqui, batendo um papo, discutindo com vocês. E a gente volta amanhã de manhã com mais um editorial. Grande abraço.